eu sempre vou ter pelo menos duas opções, tá, galera, de progressões, porque eu não gosto da ideia de ter algo congelado. Eu acredito que tem um monte de exercícios para a gente estar utilizando e, de novo, essa é uma ideia que eu tenho, talvez alguns de vocês vão pegar essa ideia do primeiro slide, quando o segundo vão mesclar e está tudo ok. O que importa, até conversando com o Marcelo, é vocês entenderem e colocar em contexto o que vocês estão aprendendo aqui. Não adianta pegar tudo que está aqui e tentar aplicar. Como eu falei, pode ser que funcione muito bem? Pode. Mas também pode ser que há uma parte que você não vai conseguir aplicar, então não adianta eu tentar colocar 100%. Eu tenho que começar a olhar para cada exercício de uma maneira única e tentar encaixar cada aluno que eu tenho dentro desses exercícios, para ver realmente quais são os exercícios que valem a pena eu estar utilizando. Então aqui no exercício de dominância de quadril, a gente ouviu falar muito no padrão de dobradiça de quadril, que é o hip hinge, que é esse movimento que o quadril tem que realizar. E esse movimento simples, muitas vezes, alguns alunos, por alguns encurtamentos ou alguma falta de mobilidade, não conseguem realizar. Então a gente tem que entender que existe um passo a passo e, de novo, normalmente um aluno com condições ideais, ele tem que ter totais condições de começar a fazer um stiff leg deadlift ou o Romanian deadlift. Aqui vale uma ressalva. Quando nós nos referimos ao stiff, normalmente na academia o que nós vamos ver é o Romanian deadlift, que tem uma pequena flexão de joelho. Por quê? Isso facilita o meu trabalho no quadril. O stiff propriamente dito, até se não me engano, acho que o Murilo fez uma citação sobre isso esses dias, você mantém o joelho totalmente estendido e você desce a barra para ter um trabalho em cadeia posterior. Mas que a gente tem que prestar atenção, nem todos os nossos alunos têm condições para fazer um stiff, vamos chamar de original. Então a gente vai partir provavelmente de um Romanian deadlift, que é uma condição mais confortável para a articulação daquela pessoa, para depois estar progredindo para outros exercícios. E óbvio, se o meu aluno tiver condições, ele tiver o aparato motor para poder realizar um stiff de maneira como ele foi originalmente criado, é ok. Vai estar no contexto que eu preciso com ele. Mas aqui vamos começar de baixo para cima. Eu tenho primeiro um kettlebell deadlift com déficit. Eu poderia até colocar um halter, mas a vantagem do kettlebell aqui é que vai ter a alça para poder facilitar o processo. Então, Gi, minha parceira, a gente vai começar com o kettlebell em cima do step. E daí a altura, galera, vocês vão ter que ajustar, óbvio, que esse step aqui ainda ele só vai ficar numa única posição, mas tem aqueles steps que são mais ajustáveis. Dependendo da mobilidade que a pessoa tiver no quadril, talvez você possa ter que colocar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Então, nessa posição inicial, o que eu vou pedir para a Gi? Ela vai adiantar aqui em cima do kettlebell. Venha mais, venha mais, venha mais. A ideia aqui seria a alça do kettlebell, mais ou menos na mesma linha do maléolo. O que ela vai fazer? Vai colocar a mão aqui no quadril, como se fosse uma faca, isso. Vai projetar o quadril para trás primeiro, fazendo a dobradiça de quadril. Chegou no máximo dela, ela vai estender as mãos para poder segurar a alça do kettlebell. Ela conseguiu segurar a alça, ela vai fazer uma ativação da escápula aqui. E de maneira explosiva, ela vai fazer força no pé e força no quadril para tirar o kettlebell do chão. Inspira e desce. Faz 3 repetições. Isso. Mais uma só. E quando acabar, olha lá para frente. Ó. Isso, boa. Relaxa. Vocês perceberam que para ela foi tranquilo. A gente tem que, de repente, dar um passo para trás para poder analisar o todo aqui. Então, ela teve um bom domínio do quadril aqui, mas ela estava com o pescoço um pouco mais baixo. Então, a ideia final sempre é uma prancha. Então, assim como no deadlift com barra, sempre que eu acabar esse lockout no meu quadril, eu estou olhando para frente, abdômen e glúteo travado. Eu posso progredir aqui, talvez, em carga, dependendo de como é que foi meu aluno. Como a Gi se deu bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o step daqui da frente dela. Pode relaxar. E daí ela vai começar o mesmo processo, mas do chão. Então ela vai ficar em cima do kettlebell, vai projetar o quadril para trás.
Isso, empurra, se empurra, se empurra, se empurra. Aí, relaxa aqui. Vocês conseguem perceber que aqui faltou um pouquinho? Porque o querobel está bem baixo. Então, ela vai fazer uma leve flexão de joelho aqui, vai flexionar um pouquinho o joelho até alcançar a alça. Isso. E aí se encaixa. Agora, sobe de maneira energética. Isso. Tocou o chão. Aí volta. Fica de lado agora, fica de frente para a porta. Aí. Tá tranquilo. Vai lá. Vocês vão verificar que, ó, ela vai fletindo o quadril, mas a curvatura permanece. Aí sobe rápido. Beleza, pode colocar no chão. Isso. A gente fez uma coisa interessante aqui. Às vezes, os nossos clientes, eles esquecem que assim, a primeira e a última repetição são tão importantes quanto a primeira. Então, não vou pegar o peso aqui e arredondar a costa. Nós também temos que orientar nosso aluno para que quando ele for guardar o peso no chão, não é para ele desconectar tudo. Se o peso está aqui, ela vai fazer igual a gente fez. Cheguei no meu limite, fiz um agachamento, solto. Por quê? Com pouca carga, a chance de machucar, vamos pensar que é quase nada. Mas o ser humano é um ser de hábitos, então ele vai achar que é normal pegar um halter, um querobel, uma barra e jogar de qualquer jeito no chão. Então vale essa dica, sempre quando o aluno for guardar o peso ou devolver o peso, orientar para que ele mantenha toda a estrutura organizada e coloque o peso no chão. Daqui, vamos pensar que a Gi, ela, por algum motivo, ela não tem um quadril tão bom, ela não precisa vir para esse exercício ainda, mas eu entendi que ela precisa de algum ajuste. A gente pode fazer essa pequena adaptação inicial. Se a pessoa for alta, eu não preciso colocar esses steps aqui. Nós vamos primeiro testar com o step, porque eu criei com o banco um limitador de movimento para que ela entenda que é só o quadril que tem que estar movimentando. Então aqui em cima, o que ela vai fazer? Nessa posição, o cabinho vai estar mais próximo dela, sobe como se estivesse com a barra, tocou a barra aqui no banco, ela volta. Só que daí segura só um pouquinho aqui, só fazer um outro ajuste aqui, que vai ficar melhor para eles verem. Tá, de frente para lá. Isso. Faz um stiff normal, leve flexão de joelho, pega por fora. Isso, só que daí, ó, fecha a mão sempre, isso. O quadril vai lá para trás, você vai descer no seu máximo, sem perder a curvatura aqui, desce, 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 desce. Aí, voltou. Vocês conseguiram ver? Ela tem uma boa mobilidade no quadril, o tronco fica bem estável, então, muito provavelmente para ela, eu já não precisaria utilizar desse ajuste. Tira só um pouquinho a mão aqui, desce só um pouquinho, deixa eu tirar o step aqui agora. Fica de novo aqui. Aí. Boa, subiu. Como educativo, é um baita exercício, mas aqui, pela posição da barra, ficou muito mais parecido com o meio terra do que um stiff. Mas, se eu quero ensinar o meu aluno a fazer um stiff ou até um terra tradicional, eu tenho que entender em que momento que eu vou colocar cada um. Então, para ela, eu entendi que ela já tem condições de fazer um stiff de maneira normal. Pode vir aqui para frente. Vem só um pouquinho para trás aqui. Vai lá. Desceu, desceu, desceu. Aí, boa. E volta forte. Isso. Relaxa só um pouquinho aqui. Vocês estão percebendo que está tudo alinhado? Ombro, quadril.
O que a gente tem que entender? Às vezes, flexiona um pouquinho mais o quadril, só aqui, desce um pouquinho mais, desce, pode descer. Desce, 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 desce. A gente vai ver na academia pessoas fazendo esse tipo de padrão. O ombro abaixo do quadril. É errado? Eu não considero errado, mas eu entendo que, pode subir, que a maioria das pessoas não tem flexibilidade em cadeia posterior e não tem uma estrutura tão forte para suportar esse tipo de padrão com uma carga elevada. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Só faz o normalzinho agora. Até onde é o meu limite do tronco? Isso, relaxou aqui. Eu tenho que entender que eu tenho que deixar meu ombro acima do meu quadril acima do joelho. Dependendo de como for a pessoa, tem uma boa flexibilidade em cadeia posterior, eu posso até chegar a alinhar um pouquinho aqui, ó, o ombro com o quadril. Abaixo do quadril, poucas pessoas vão conseguir e aquela relação risco-benefício começa a não valer a pena. Então, sempre quando vocês forem pensar no stiff, até mesmo na remada curvada, eu não preciso ficar quase que 90 graus, mas eu também não preciso ficar tão baixo. Eu tenho que ter um padrão intermediário, onde o meu ombro está acima do meu quadril. Se eu tiver boa flexibilidade, eu posso baixar um pouquinho mais, mas normalmente a gente vê que a galera não tem tanta competência assim. Vou progredir para um deadlift ou um terra sumô. A grande luta aqui do terra sumô é que todo mundo tem a percepção que o terra sumô... Afasta bem as pernas, Gi. Afasta mais, afasta mais, afasta mais, afasta mais. Aí. Agora faz um agachamento só. Aí. Vocês viram que bem no comecinho, esse joelho ele entrou um pouquinho. O que a gente tem que entender? Pode subir, obrigado. Relaxa aí. O terra sumô, ou a base sumô, ela é um pouco mais larga do que a base tradicional, desde que a pessoa consiga manter as funções articulares. Então, não adianta eu afastar o meu máximo e eu começo toda hora a cair em valgo. Então, para cada um de nós, a base sumô vai ter uma distância de acordo com a sua estrutura. Então, muito provavelmente, para mim, essa minha base sumô aqui, ó, é o melhor que eu vou conseguir. Eu não vou fazer esse valgo. Talvez para a Gi, ela consiga fazer um pouco mais afastado. Faça mais uma vez a base que você faz sumô normalmente. Ó, vocês perceberam que agora, aí relaxa, ela já ficou mais estável. Então eu posso colocar nessa base dela, aqui, está acostumado a fazer deadlift? Terra? Não. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o kettlebell para fazer a mesma estrutura, agora mantenha a sua base sumô. Aí, agachou. Puxa, só daí, ó, só alinha a cabeça aqui, isso. O tronco ele pode ficar levemente inclinado, mas sempre a cabeça vai estar nesse alinhamento aqui. Inspira, desce no seu máximo. Aí, boa. Só mais uma vez. Pode colocar no chão. Aí, fica normal. Pode ficar aqui de novo normal. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, vamos fazer de conta que ela estava com a barra na mão. Eu não tenho a obrigação de bater a anilha no chão todas as vezes que eu vou fazer o terra sumô ou terra tradicional. A anilha vai acabar tocando, se for uma anilha de 20, porque o movimento está bem controlado, mas o que eu vejo na academia, as pessoas colocam anilhas de 10 quilos para fazer o exercício e elas pensam que eu tenho que tocar a barra no chão, e não é. Na verdade, sempre as duas barras elas vão ficar mais ou menos no meio da canela. É aonde uma anilha de 20 quilos olímpica vai deixar a altura da barra. Então eu não tenho essa obrigação de encostar a anilha no chão. O que eu tenho que fazer? Mesmo no tradicional, eu vou descer a barra e vou ficar nessa posição. Óbvio, a anilha de 20 vai tocar no chão, mas a de 5 não. Então eu não preciso, porque quando eu coloco a de 5 ou a de 10, eu vou estar aqui no tradicional, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em reto. Então não é isso. E lembra da ideia do quadril acima do joelho? Então eu tenho que estar nessa posição aqui, ó, lateralmente. E daí eu venho para o deadlift ou para o terra tradicional.
Não façam desse jeito como eu fiz para pegar o peso, hein? Vou descansar a Gi agora. Qual que é a grande ideia do terra aqui? O setup inicial tem que ser o mais seguro possível, galera. O que a gente vê também o pessoal fazendo? A barra sai da ponta do pé. Normalmente, a barra tem que estar no máximo no meio, deixa eu virar para cá agora, no final do nosso cadastro, mas o mais recomendável é que ele esteja mais próximo da nossa canela. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai se aproximar da barra e vai tocar a canela na barra, só que sem movimentar a barra. A barra ficou próxima da minha canela, eu vou empurrar meu quadril para trás, vou descer a mão do lado, no máximo que eu conseguir, só que aqui para mim já não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me agachar um pouco. Isso aqui é uma anilha um pouco mais baixa, então vai ficar um pouco mais baixo. Travei e volto. Eu não tenho a necessidade aqui de fazer touch and go. Então fiz a primeira repetição, refaço o meu setup, e volto. O touch and go é uma estratégia para você colocar mais repetições no exercício, mas é mais recomendável para quem já tem uma técnica com terra muito boa, tá com uma carga bem elevada. Não adianta eu colocar pouco peso e o aluno fazer 20 repetições batendo, porque normalmente vai chegar uma hora que ele vai perder a técnica. E o terra é um exercício básico que a técnica tem que ficar impecável do começo ao final. Ah, mas tem os caras que fazem levantamento. Galera, aqueles caras estão num outro nível e ali é tudo ou nada. Eu vou levantar a maior carga para ser campeão. O nosso cliente, ele não vai fazer, na maioria das vezes, um levantamento terra com 400 quilos, com 500 quilos. Então, para ele, primeiro a técnica, depois a carga.